Boa noite a todos, meu nome é Maria Júlia, tenho muita alegria de contar para vocês que moro na pequena cidade de Areia, no interior da Paraíba, patrimônio histórico, cultural, paisagístico nacional e também capital paraibana da cachaça, mediante lei estadual. Quero aqui dividir com vocês uma tela onde mostro alguns dos nossos encantos para que vocês não imaginem que é apenas exagero de alguém que é realmente apaixonado pelo lugar onde vive e que decidiu que é nesse lugar que eu vou querer viver, que eu vou querer morrer, porque educar os meus filhos eu já fiz. Agora quero só ter as bênçãos de poder ver os meus netos caminhando. Então, essa trajetória começa em 1986, quando eu era estudante do curso de Sociologia na Universidade Federal da Paraíba, que hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Estava, naquele momento, estudando a decadência dos engenhos e a transformação das relações de produção que existiam em nosso município. Vi que, no início do século XX, existiam 122 engenhos em Areia, e que esses engenhos produziam a rapadura e também a cachaça, mas a cachaça era sempre subproduto da rapadura. Na década de 30, surge a usina Santa Maria como a indústria para a produção do açúcar. Os engenhos, por sua vez, gradativamente passaram a serem meros fornecedores de cana-de-açúcar para esta usina, ante a dificuldade que tiveram de se adequar às novas leis trabalhistas que lhe eram exigidos. Pois bem, foi nesse cenário que detectei que nossa cidade poderia ter uma outra fonte de renda e uma economia exuberante ante a grande potencialidade que nossa cidade tem para o turismo. Que potencialidade é essa? A história, o casario colonial, a universidade, o paisagismo, as matas e, sobretudo, um povo muito guerreiro. Um povo que, desde sempre, acreditou que poderia fazer sua história. E, embora tenha uma história negra, uma história de passado, de violência e de escravidão, tem, por outro lado, a história dos homens de bem, que era nada mais, nada menos do que os homens de posse daquela época, que com ideias iluministas decidiram que iam construir o primeiro teatro da Paraíba, o Teatro Minerva. E este teatro era muito mais do que entretenimento. Este teatro foi erguido para que, dessa forma, eles angariassem fundos para libertar os escravos que existiam na nossa cidade, comprando todas as cartas de alforria para eles. E foram tão guerreiros que conseguiram realmente fazer isso 10 dias antes da Lei Áurea. Foi essa herança que esse povo guerreiro deixou nas nossas mãos. E foi essa luz que nos fez entender
até hoje, que somos nós, que somos os protagonistas da nossa história. Pois bem, a história da minha vida também não se apresentou tão fácil. Não foi exatamente em 1986 que eu, por mais que entendesse que o turismo é a atividade mais econômica e mais democrática que se pode ter num território, pois dela vai ganhar tanto o hoteleiro quanto o vendedor do din-din. É também no turismo que o ganha-ganha é muito percebido, que a união, a cooperação, a colaboração, a alegria de viver sempre se faz presente. Mas a vida sempre nos fornece grandes desafios. Assim também foi a minha. E em 1986, eu não consegui iniciar uma atividade econômica no turismo. Sei que na minha vida eu fiz o que tinha que ser feito com o que eu tinha naquela época. E o que eu tinha era apenas a minha capacidade intelectual de estudar para fazer um concurso, pois casei muito cedo por uma paixão enorme que eu tenho pelo meu marido. E conseguimos fazer uma família com 4 filhos. Mas, para isso, precisava muito dividir o sustento e a educação dessas crianças. Então, fiz concurso para o Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi um grande aprendizado, uma grande casa que me acolheu muito bem. E em 2005, eu e o meu marido, nós fizemos nossas contas e a nossa empresa, o Engenho Triunfo, já poderia me pagar um pouquinho mais do que eu ganhava na justiça. Desta forma, pedi licença sem vencimento e em 2006 fui trabalhar na nossa empresa. Chegando lá, os sonhos adormecidos voltaram com toda a força e decidi que ia abrir a nossa empresa não só para mostrar o processo de produção da cachaça, mas também para contar a nossa história de empreendedorismo, inspirando assim as pessoas que sonham. Não vou dizer a vocês que foi muito fácil, porque o meu marido, muito reservado, não acreditava nisso. Mas eu tenho certeza que o amor que a gente tem um pelo outro fez com que ele me apoiasse nessa luta do turismo, como eu o apoiei, tomando tanta cachaça ruim quando ele começou, até que eu pudesse dizer que ele tinha cumprido a promessa que tinha me feito antes do casamento, que era de fazer a melhor cachaça de areia, pelo menos para mim. Bom, então, para voltar ao turismo, tive a felicidade de 2006 realmente abrir as portas da nossa empresa, mostrando que a produção ela pode ser associada ao turismo. Foi nesse momento também que fomos agraciados com muito curso de capacitação pelo Ministério do Turismo e o SEBRAE aqui da Paraíba. Quero mesmo, nesse momento, fazer uma grande justiça e um agradecimento de público ao SEBRAE,
porque o Sebrae insistiu, mas insistiu tanto no turismo na nossa cidade, que eles conseguiram acreditar na gente antes mesmo que a gente acreditasse. E hoje nós temos sempre a lembrança de como foi fundamental todas as capacitações, todas as horas de estudo, todos os desafios que eles nos impuseram e nos empurraram para que a gente hoje se tornasse um turismo consciente, responsável e sustentável. Esse alerta do Sebrae foi o melhor alerta que se foi feito, foi que jamais a Areia deveria abrir as portas para um turismo depredador, um turismo que tornasse nossa cidade um lugar em que não fosse valorizada a cultura, não fosse valorizado o artista local, que não fosse valorizada as nossas raízes, a nossa comida, a nossa identidade. Foi fundamental a gente ter autoestima, foi fundamental a gente saber que a gente pode bem receber da nossa forma, com a nossa alegria e com a nossa cultura. Em 2012, o Sebrae presenteou à Areia uma consultoria com a ACG, que é uma empresa de Minas Gerais, uma empresa de consultoria de Minas Gerais. E a grande diferença é que esses consultores, Carlos e Miriam, que agora também rendo as nossas homenagens, eles ficaram por 6 meses morando na nossa cidade. O grande resultado de tudo isso é que a gente já era unido enquanto empresário, mas não tinha uma formalidade nisso. Então, como resultado dessa capacitação, nós fundamos a ATURA, Associação Turística Rural e Cultural de Areia, e passamos a nos reunir cada vez mais e nos unir cada vez mais, não só para desenvolver as nossas empresas enquanto individual, mas sim desenvolver o nosso território, trazendo alegria para as pessoas que aqui moram e cada vez mais geração de renda e de emprego. Posso dizer a vocês que, depois de todos esses anos, embora tenha sido pioneira no turismo rural, abrindo as portas da nossa empresa, hoje tenho uma grande felicidade de dizer que já existem mais 5 engenhos abertos à visitação. O engenho Turmalina da Serra, o engenho Elite, o engenho Vaca Brava, o que tem a cachaça matuta, o engenho Ipueira e o nosso engenho Triunfo. Posso dizer também que somos da rota gastronômica do Brejo Paraibano com carimbo do Sebrae. Nossos restaurantes são premiados com a cultura do nosso povo brejeiro, levado à mesa com requinte e com muita qualidade na nossa comida. Posso dizer ainda que nesses últimos 10 anos, de 60 leitos,
nós ultrapassamos hoje mais de 700 leitos e com a possibilidade de muito mais com os novos hotéis que estão para surgir e as novas pousadas também. De tudo isso, o que eu tenho que dizer a vocês é que o turismo rural consciente e responsável torna um território forte, torna o povo que habita nesse território consciente do seu papel como protagonista da história. O turismo é tão bonito e é tão forte e que os empresários, entendendo isso, eles fazem do turismo uma atividade que vai beneficiar até mesmo aquelas pessoas que não trabalham diretamente com pousadas, restaurantes, hotéis ou cultura, porque é uma cadeia produtiva muito grande. E o turismo também, embora se ele tiver o apoio do poder público, ele possa se tornar gigante, mas se não tiver e os empresários tiverem a certeza do que eles querem, então não é o poder público que vai impedir que o turismo cresça. A gente só tem a ideia de que não é mais a ideia, é a certeza de que há a governança de que faz com que o turismo seja cada vez mais forte, mais enfático e que fomente sempre geração de renda, emprego e depois dessa pandemia, esperança também. Assim, convido você para vir à nossa cidade e dizer que todas as flores que vocês encontrarem nela é uma ação de toda a comunidade areense para dizer a vocês: sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela visita. Gratidão.